Lei Maria da Penha configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida independentemente de coabitação. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Segundo, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe em pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Terceiro, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual que não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, a gravidez, o aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Quarto, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens de valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades. Quinto, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Dar assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. Primeira, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Segundo, a promoção dos estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes, com as perspectivas de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, as consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Terceiro, o respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais
da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3. Quarto, a implementação do atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Quinto, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção de violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessa lei nos instrumentos de proteção dos direitos humanos e das mulheres. Sexto, celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sétimo, a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e áreas enumeradas no inciso 1, quanto às questões de gênero, raça e etnia. Oitavo, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça e etnia. Nono, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, a equidade no gênero e da raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Do atendimento pela autoridade policial. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. O acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluídos serviços de contracepção de emergência, a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis casos de violência sexual. Aquele por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou material à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS. Os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem o serviço. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. O ressarcimento que se trata não poderá importar em ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição de pena aplicada. A mulher em situação de violência doméstica e familiar
tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos, conforme o dispositivo desse artigo. E o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. Na hipótese de iminência ou prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Aplique-se ao dispositivo ao descumprimento de medida proibitiva de urgência deferida. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos que trata essa lei, adotará-se preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, a qual conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunha ao tipo de gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Depois será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a gravação e a mídia integrar o inquérito. Do atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, dentre outras providências, garantir a proteção quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Fornecer transporte público para o ofendido e seus dependentes para o abrigo local seguro, quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Informar o ofendido seus direitos e a ela conferidos nessa lei e os serviços disponíveis. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Ouvir o ofendido, elaborar o boletim de ocorrência e tomar a representação termo de ser apresentada. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de sua circunstância. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito à ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Ouvir o agressor e as testemunhas. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Na hipótese de existência, juntar
aos órgãos de informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou a emissão do porte. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, informação sobre a condição de ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento da deficiência preexistente. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido nos boletins de ocorrência a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou os prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, ou DEAMs, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação de violências graves contra a mulher. A autoridade policial poderá requisitar serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar de seus dependentes. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Vai ser afastado ou pela autoridade judicial ou pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 desse artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre manutenção e revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida proibitiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Dos procedimentos, disposições gerais. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-á as normas do Código de Processo Penal e do Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, adolescente e ao idoso, que não conflitam com o estabelecido nesta lei. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal poderão ser criados pela União, Distrito Federal nos territórios e pelos estados para o processo de julgamento e a execução de causas decorrentes de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os atos processais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda ou do domicílio do agressor. As ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que se trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Das medidas protetivas de urgência.
Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz o prazo de 48 horas. Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Determinar a apreensão imediata da arma de fogo sobre posse do agressor. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo esse ser prontamente comunicado. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladamente ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos dessa lei forem ameaçados ou violados. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou requerer aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida e de seus familiares e de seu patrimônio ouvido o Ministério Público. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretado pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de um motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. As medidas protetivas de urgência. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente os pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou defensor público. A ofendida não poderá integrar a intimação ou notificação ao agressor. As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, dentre outras. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente. Afastamento do lar, domicílio e local de convivência com a ofendida. Proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida de seus familiares e da testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restrição, suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou circunstâncias o exigem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Na hipótese da aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de arma, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, conforme o caso. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio de força policial. As medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor.
Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos bem, guarda, desfiles e alimentos. Determinar a separação de corpos. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próximo do seu domicílio ou a transferência deles para uma instituição independentemente da existência de vaga. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor. Prestação de caução provisória mediante o depósito judicial por perdas de danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para fins previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Pena de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O dispositivo desse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.